Eu sou Andréa Moura, carioca, mãe de Matheus e Juliana, sou administradora de empresas. Gosto muito de exercer essa minha liderança junto ao meu grupo, ao meu time. Eu acho que desenvolver pessoas deveria fazer parte da missão de todos os seres humanos, porque a gente deixa as pessoas e o mundo melhor. E eu tenho esse sentimento dentro de mim. Eu acho que a minha missão não é só construir uma empresa, mas construir pessoas. Eu iniciei no grupo Amil, lá numa empresa chamada Dix Assistência Médica, em 1999. A Dix era um plano de assistência médica que fazia parte do grupo Amil. De lá eu passei pela recepção, cadastro, administrativo, pós-venda. Por fim, fui para a área de vendas, que foi onde eu acho que eu me desenvolvi, que eu me reconheci como profissional. Eu vi que ali era onde eu ia construir o meu império. Depois disso, em 2004, eu engravidei do Matheus e quando eu voltei da licença maternidade, meu diretor me chamou e falou: olha, a área comercial foi toda redesenhada e aí eu tenho uma vaga para você no marketing e tal. O salário fixo era até maior do que o meu como gestora, só que na gestão comercial a gente tinha comissões, né? E eu ia deixar de ter essas comissões. E aí eu falei assim: cara, você quer me ajudar? Então me manda embora, não me deixa aqui não. Ele me desligou da empresa, eu peguei todos os direitos e tal e abri a primeira empresa do grupo, que era a Contém Seguros, em dezembro de 2004. Quando eu abri a Contém, eu tinha acabado de ser mãe, né? E aí foi bem desgastante ter que deixá-lo, terceirizar aí, né, a atenção dele, a educação dele para minha mãe, que na época também a gente não tinha tanto recurso para pagar uma pessoa. E aí, como eu morava perto da minha mãe, ele ficava com a minha mãe levava no colégio, ia nas reuniões para mim, porque na maioria das vezes eu não podia estar. Eu não me martirizo e nem me condeno de nada que eu fiz. Se eu voltasse atrás, eu faria tudo de novo. Foi bastante desafiador a gente ter que conciliar a maternidade de primeira viagem e o empreendedorismo feminino de primeira viagem. Eu considero os dois grandes desafios que eu tive na vida foram esses. Eu sempre fui muito aguerrida e muito inquieta. Eu queria construir o futuro que para mim já estava perto. Comecei num biombozinho de 15 metros quadrados com uma recepcionista e aí dali começou o crescimento. Quando saiu do biombozinho de 15 metros quadrados do primeiro escritório na Avenida Rio Branco, a gente foi para a Rua da Quitanda. Foi numa salinha um pouco maior, mais ou menos de 25 metros quadrados, onde a gente conseguiu também contratar o primeiro boy. Então aí tinha eu, a Elisa e o primeiro boy. A gente voltou para uma sala maior, era meio andar na Avenida Rio Branco, em 2006 mais ou menos. E lá a gente começou a expandir. Aí lá eu consegui formar um time de 10, 12 colaboradores. Nessa época de 2006, a gente já começou os contratos coletivos por adesão, então a gente não era só mais uma corretora de plano de saúde, a gente já administrava contas de associações. E na época não existia regulamentação dos planos coletivos. E aí quando veio 2009, a ANS chegou e falou assim: vou regulamentar isso daí. Estava perdendo um principal cliente meu, era um cliente grande que dava uma comissão vitalícia que meio que pagava todas as condições que eu tinha ali de despesa fixa, né? E aí fiquei, uau, o que eu faço agora, né? Meu nome é Flávio Lobato, eu tenho 49 anos,
Sou casado, tenho 2 filhos. Sou diretor do Grupo Contém da parte do jurídico e na parte administrativa. Minha esposa é Andréa Moura. Eu fui o primeiro namorado dela, ela foi minha primeira namorada. Ela tinha 17 anos e eu 18. A gente ficou uns 3 a 4 anos juntos. Depois a gente se separou e a gente se reencontrou 10 anos depois. Quando o Matheus ia fazer 3 anos, eu reencontrei o Flávio, que foi meu primeiro namorado. Então, o Flávio, ele era propagandista médico, por isso que a gente se encontrou lá no consultório. Ficou anos na propaganda médica e eu comecei a incentivar ele a também empreender, a sair da carteira assinada para poder me ajudar. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu não estou conseguindo tocar isso sozinha. Eu falei assim, pô, mas eu tô ganhando bem aqui, eu tô com o carro da empresa, sou o primeiro lugar em vendas e tal, a coisa tá fluindo. Aí ela falou assim, daqui a 10 anos ou 15 anos, a tua empresa vai te desligar, vou botar 4 no teu lugar. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu tenho carro da empresa, eu não preciso de carro, meu carro tá quitado, eu vou vender e você paga tudo aí. Era uma Paraty 97. Estava quitada, aí eu anunciei o carro, vendi, aí ela pagou o comissionamento todo dos corretores. Aí eu fui para um congresso nacional, aí cheguei lá no congresso, eu me desentendi com o gerente lá, aí eu acabei saindo da empresa, aí vim para o Grupo Contém. Aí depois o apartamento que a gente mora, ela falou assim, ó, vamos vender esse apartamento aqui, que a gente investe um outro lá em Niterói, e a gente vai tocando. Aí eu fui e vendi o apartamento. A gente tem uma ligação muito forte, muito grande, e a gente acredita em tudo que a gente faz. E o pensamento positivo, quando você tem esse pensamento, por mais que as pessoas falem que não vai dar certo, que isso é loucura de vocês, que isso é uma aventura que vocês estão fazendo, as coisas sempre seguem em frente. Aí foi quando a gente decidiu a fazer a fusão do negócio, ele entrando como sócio e me ajudando aí tanto com a Contém Cred quanto com a área financeira, jurídica e administrativa do grupo. Eu acho que a entrada do Flávio foi condição sine qua non para acelerar o crescimento, porque eu comecei a ficar mais solta para poder viajar, buscar novos mercados, novos contratos, novas operadoras, porque eu sabia que ele ia estar aqui olhando o restante, entendeu? De 2011 a 2016 foram os 5 anos que a gente teve mais crescimento, vamos dizer assim. Em 2011 foi quando a gente assinou o primeiro contrato com uma grande operadora, que era uma Unimed fora do Rio de Janeiro. Foi quando a gente começou a acelerar as vendas e crescer mais consistentemente. E aí, logo em seguida, em 2013, veio o segundo contrato de uma outra Unimed. Aí a gente abriu a primeira filial em Itaperuna. Junto do time já estava a Elise e o Rafa, que são as 2 lideranças que a gente tem mais antiga na empresa e também fez toda a diferença pra gente, ela para gerir internamente, ele para viajar comigo, para fazer os contatos. Em 2015, a gente assinou um contrato com uma outra operadora no Rio de Janeiro que tinha rede em Brasília e foi quando a gente iniciou todo o trabalho de vendas na filial Brasília. Então chegou em 2016, mais ou menos, foi quando a gente abriu a primeira filial fora do Rio, né? Que a primeira era no Norte Fluminense. Hoje a gente tem a matriz aqui na Rua do Carmo, uma laje inteira. A gente tem uma filial no Norte Fluminense, uma outra filial própria em Porto Alegre e a terceira em Brasília, no Distrito Federal. No mundo atual que nós vivemos, a gente não tem que ser chefe de ninguém, temos que ser líder. E eu vejo a Andréa como uma líder fantástica. Todos os funcionários de A a Z são fãs dela. A liderança da Andréa é um exemplo, tá? Ela acolhe, tá? Ela entende, ao mesmo tempo ela é uma pessoa que sabe como fazer as cobranças, ela sabe como se impor, né? É um mercado muito difícil, um mercado onde sempre nós vimos a participação masculina desde o começo. A Andréa realmente, ela com esse lado feminino dela, esse lado da administração, olhando para as pessoas, olhando para a parte humana, ela foi uma vencedora. Você estar no dia a dia com a Andréa é uma coisa contagiante. Ela chega movimentando, agitando, motivando, cuidando,
pensando, tratando e levando conhecimento e a gratidão para as pessoas. E pra gente é um privilégio, porque, falando por mim, essa minha trajetória de 14 anos aqui dentro, eu aprendi muita coisa com essa liderança dela, né? Com essa forma de liderar, né? Também buscando o seu autoaprimoramento. Isso é muito bacana nela, porque ela também busca para ela primeiro. Ela é muito objetiva, ela é determinada no que ela acredita, e eu vejo que hoje ela tem uma visão muito mais ampla da empresa como um todo. E ela vem buscando inovações, tecnologias, implementações para que os seus colaboradores se sintam satisfeitos no ambiente de trabalho e que a gente alcance aí muitas mais conquistas, né, futuras. Eu vejo que a liderança da Andréa no momento está focada em fazer com que os seus funcionários venham a evoluir, focada no aprendizado, investindo no que ela tem hoje dentro da empresa. Bem, eu acho que a empresa ela não é feita de paredes, ela é feita de pessoas. Eu amo pessoas, amo pluralidade, amo diversidade. Eu acho que um time grande e coeso, ele precisa ter pessoas diferentes, com competências diferentes, com perfil comportamental diferente, porque acaba que um complementa o outro. Eu acho que quanto mais diverso, mais criativo é o grupo. E eu considero que isso é um pilar importante na nossa cultura, as pessoas se sentirem inclusivas, incluídas, amadas e desenvolvidas. Primeiro ponto que eu acho que faz desenvolver as pessoas é ter uma pessoa, uma gestora de RH, e a gente tem desde então a Cris Quintanilha, que ajuda a gente a gerir as pessoas lá. E a gente começou a também investir em treinamento do nosso time. Então, assim, mais de 2 dezenas dos nossos colaboradores participaram de algum treinamento grande, forte e fora da empresa. Porque a gente entendeu que investir nas pessoas era investir na empresa. As pessoas, elas dão o que têm. Então, se elas forem rasas, se elas forem pequenas, elas iam entregar coisas pequenas. Então, foi quando a gente decidiu a fazer o investimento de treinamentos internos e externos para desenvolver as competências dos nossos colaboradores. Então, isso fez com que a cultura fosse fortalecida. Eu tenho certeza que todas as pessoas que trabalharam e trabalham aqui veem ela como uma líder, uma mulher potente, uma líder sensacional e que faz todos crescerem à volta dela. Trabalhar em parceria com a Contém, para mim, é um privilégio. É uma empresa que eu admiro, é uma empresa que eu tenho total empatia e a gente se identifica muito, porque é uma empresa que tem à frente uma mulher, e uma mulher forte, determinada, e é uma empresa que tem muitos princípios, valores e que eu admiro demais. A Contém é uma empresa familiar e assim a gente sempre obteve uma atenção especial da Contém em todos os projetos, então seja por parte do Rafael, por parte da Andréa, por parte do Flávio, a gente sempre teve essa parceria, né, que sempre deu certo. Então isso para mim é um diferencial muito grande, a gente sente falta hoje em vários segmentos de falar com pessoas e ser atendido por pessoas, né? E a Contém sempre foi dessa forma. Uma relação muito forte e muito difícil dar problema, mas os poucos que tiveram, sempre a gente conseguiu solucionar, tanto com outros gestores, tanto hoje com a Cíntia e a Giovana, que são maravilhosas, que nos ajudam demais. Não tem feriado, não tem fim de semana, é de segunda a segunda. Sempre que a gente precisa, a Contém sempre está aí para nos ajudar. Além da parceria que eu tenho com ela há muitos anos, tem a questão também de ela ser minha mentora, né? Ela influencia, ela tem esse dom de influenciar pessoas. Então, trabalhar com a Contém tem essa gratificação de estar trabalhando com pessoas. O grande diferencial da Contém hoje, que eu acho, é esse, a equipe dela. Ela se preocupa com a equipe, ela se preocupa em treinamento,
sempre se preocupou. Então, isso incentiva quem está dentro da empresa e quem está fora, quem trabalha, quem faz essa parceria com ela. Então, eu acho que esse realmente é um grande diferencial. Os funcionários da Contém, a todos os colaboradores, eu gostaria de agradecer cada esforço, cada empenho e cada fase que vocês passaram. Eu sou muito grato pela nossa vida, pela nossa empresa, eu sou muito grato pelos nossos funcionários, eu sou muito grato pelos os nossos parceiros comerciais e eu sou muito grato pelos concorrentes que eles fazem a gente crescer, fazer cada vez melhor para a coisa acontecer. Hoje eu tenho um mega, hiper power orgulho dos 20 anos de trajetória até aqui, porque assim, afinal, um dado até do Sebrae diz que 80% dos CNPJ eles são fechados dentro dos 2 a 5 anos de empresa e a gente está aqui com 20 anos de história, preparadíssimos para construir mais 20 anos de história, sempre com as pessoas perto da gente, que, como eu falei, quem constrói a empresa são as pessoas. Então, a gente tem uma visão positiva de futuro bem otimista, assim. A gente não deixa de desenhar o nosso planejamento estratégico. Nesse momento, inclusive, a gente está finalizando o nosso planejamento estratégico de 2025, que está cheio de novidades, cheio de parceria nova. Então, isso tudo me encanta, me alegra e isso me traz energia. Eu acho que a vida é feita de movimento. O movimento, ele é feito de energia e eu acho que é essa energia que a gente quer deixar por mais 20 anos de caminhada, ou quem sabe mais, com uma futura sucessão, né? Grupo Contém. Juntos há 20 anos.